A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal, na nossa Escola Bíblica Online. E nós estamos no dia de hoje, vamos estudar a lição de número 7. Veja bem, nós já estamos passando da metade deste quarto trimestre de 2021 e já nos preparando para o primeiro trimestre de 2022, aonde a nossa casa publicadora, CPAD, estará lançando um novo currículo, ou seja, ela já reviu as matérias que nós já estudamos e ela está atualizando todo o conteúdo das lições bíblicas, não só o conteúdo das matérias, mas também está reformulando o layout das nossas lições e eu tenho certeza, conhecendo a CPAD, vai ser uma grande bênção para as nossas vidas. E a nossa primeira revista, nossa primeira lição do ano de 2022, nós vamos falar sobre a supremacia das Escrituras. Irmãos, nós vamos estudar bibliologia. Fazia mais de 30 anos que não voltava a essa matéria específica dentro das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. E eu tenho certeza que ela está vindo num tempo propício, porque não somente o mundo está atacando a palavra de Deus, como também muitas igrejas estão deixando de aplicar a palavra de Deus. Então nós vamos estudar, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trazer a supremacia, a palavra de Deus, como sendo não somente a base, mas sendo a resposta e sendo a nossa regra de fé e prática. Então é isso que nós vamos estudar na nossa primeira lição de 2022. Mas falando dessa lição, a lição de número 7, nós vamos trazer o título, Paulo, o plantador de igrejas. O nosso texto áudio encontra-se em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 6, que diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A verdade prática diz assim: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Então, na lição de hoje, nós vamos falar da questão da plantação, implantação de igreja. E nós vamos desmistificar algumas coisas do nosso tempo moderno e nós vamos olhar para o princípio bíblico do crescimento de igreja, tá bom? Mas antes de nós continuarmos, você já é inscrito no nosso canal? Então vai lá no joinha, ali você vai estar dizendo eu estou presente. E aproveitando, você desce nos comentários e escreve lá, hashtag, tudo junto, hashtag estou presente. Porque isso nos ajuda muito no nosso engajamento junto ao YouTube, tá bom? E outra coisa, você ainda não é inscrito? Clica aí. Tem muita coisa boa nesse vídeo e no canal para as nossas vidas. Vamos lá. O nosso tópico de número 1, ele vai dizer assim, Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. Tá? Paulo, o desbravador, é o primeiro subtópico. Paulo, irmãos, foi chamado por Deus desde a sua conversão para ser o quê? Apóstolo, enviado, missionário dos gentios. Enquanto os outros apóstolos, eles tinham uma visão de trabalhar com os judeus, com aqueles que já eram povo de Deus, tá? Nós vamos ver que Deus vai chamar Paulo especificamente para a obra no meio dos gentios. Olhe lá para Atos 11, Atos 12, nós vamos ver Pedro dando início à obra dos gentios. Mas depois nós vamos entender que Pedro se afasta, tá? E Paulo vai assumir esta obrigação. Porque, como nós já estudamos nas aulas passadas, Paulo, ele tinha o quê? Ele tinha uma formação
que propiciava esse tipo de trabalho, certo? Enquanto não somente Pedro, mas os outros demais apóstolos, eles eram judeus com uma formação judaica convencional, tradicional, tá? Eles vão o quê? Se voltar para aqueles que eles entendem, que eles conseguem pregar. Mas Deus preparou este homem chamado Paulo, que era um judeu, fariseu, tradicional, mas que tinha uma mente cosmopolita, que foi ensinado aos pés de um homem chamado Gamaliel, que foi um dos grandes baluartes, não só da teologia judaica, da filosofia judaica também, certo? Conhecedor do mundo, um grande líder, certo? Um grande mestre. E Gamaliel vai levar Paulo a ter essa visão. Por que Paulo consegue plantar tantas igrejas? É porque a mente de Paulo foi trabalhada por Deus através de Gamaliel, através de seu pai, para ser um homem à frente do seu tempo. Irmãos, eu sempre digo para os obreiros que trabalham junto comigo, sempre que eu tenho oportunidade, nós precisamos, irmãos, aprender de tudo para sermos úteis na obra de Deus, certo? Nós precisamos não somente pregar, mas nós precisamos aprender a pregar, construir, nós precisamos fazer de tudo na obra de Deus, ok? Por quê? Porque quando nós assim fazemos, nós somos úteis. Paulo era um homem útil. Se nós formos olhar a biografia de Paulo, você vai ver que Paulo é um construtor de tendas, ele sabe trabalhar. Que Paulo, ele é um pregador. Paulo, ele é um orador. Paulo, ele é um escritor. Paulo, ele é filósofo. Paulo é um homem cosmopolita. Eu gosto dessa palavra. Cosmopolita, ou seja, ele está envolvido dentro desse cosmo urbano. Ele conhece não somente a vida simples, mas ele conhece também o palácio. Ele sabe se mover em todas as situações. A minha esposa sempre fala para os nossos filhos, né? E para mim também, nós precisamos sentir o ambiente para saber como que nós entramos ou como que nós saímos. E este é Paulo, um homem no tempo, mas além de seu tempo. E assim sendo, ele tem condições e o ferramental para ir desde lugares pequenos, certo? Até megalópolis da época, como Corinto e Éfeso. Então Paulo, ele tem condições de estar no deserto da Arábia, certo? Ali naquele lugar ermo, com certeza, com pouca movimentação de gente, mas também ele tem condições de ir para Filipe, uma província romana. Ele tem condição de ir para a própria Roma e ali pregar o evangelho. Por que Paulo é um desbravador? Porque Deus o chamou para ser apóstolo dos gentios, levar aos gentios, a mim e a você, a mensagem do evangelho. E a palavra de Deus, e Paulo vai tratar isso daí, e é o nosso segundo subtópico, como uma obrigação gloriosa. Tá? Entenda bem a questão da obrigação. Quando nós voltamos a nossa Bíblia lá para os evangelhos de Mateus capítulo 28, Marcos 16, você vai ver que todos nós como os crentes, nós temos uma obrigação perante Deus. E qual obrigação é esta? Pregar o evangelho do reino. Nós não somos convidados, nós somos intimados. Jesus vai dizer ide. Isto é um imperativo, não é um pedido, é uma ordem. Todo crente que não evangeliza, todo crente que não fala de Jesus, a sua geração, ele está descumprindo um mandamento de Jesus para nós. Então, o pregar o evangelho é uma obrigação nos imposta pela palavra, mas também é uma obrigação imposta pelo sentimento de gratidão, pelaquilo que o Senhor fez pela minha vida, tá? Pela minha vida. Eu não sei quanto você, mas eu estava perdido. O meu caminho era o inferno, mas Jesus me encontrou.
Jesus me resgatou, Jesus me salvou e me deu o privilégio de ser pastor, me deu o privilégio de ser professor de escola dominical e me deu a honra, o privilégio de estar falando com você desta obrigação que a nós é imposta. Então, quando nós falamos desta obrigação, nós não estamos falando de algo que Paulo fazia com cara amarrada, que Paulo fazia emburrado. Não. Ele sentia esta obrigação imposta pelo sentimento de gratidão por tudo o que o Senhor Deus havia feito por ele. Nós precisamos compreender isso, irmãos, que nós temos uma grande obrigação perante Deus, de nos colocarmos diante dele, de buscarmos a presença dele e o que mais? De levarmos aos outros, certo? Esta pregação do Evangelho. E Paulo vai dizer isso exatamente aos romanos, quando ele vai colocar lá, ele vai dizer assim, olha, nós precisamos enviar para pregar, pregar para serem ouvidos, ouvirem para se converter. Porque como se converterão se não há quem pregue? Você está entendendo? A nossa obrigação de pregar o Evangelho está nesse ponto, que nós somos presos pelo amor de Cristo, certo? Nós estamos encarcerados pelo amor de Cristo e vivendo esta fé viva no Filho de Deus. E quando nós temos esse sentimento de gratidão, nós somos obrigados pela gratidão a pregar o Evangelho. Aí, meu filho, não tem o que nos segure, tá? Nós sempre ouvimos essa frase, se você fizer o que gosta na vida, você nunca mais vai precisar trabalhar, tá? Se todos os cristãos, se todos aqueles que servem a Cristo fossem imbuídos de um sentimento de gratidão, nós teríamos um mundo todo salvo, tá? Por isso que é importante, irmãos, nós estarmos neste tempo, falando do Evangelho. Daí o pessoal diz, antigamente era mais fácil. Irmãos, pregar o Evangelho nunca foi fácil. Pregar o Evangelho nunca foi simples. Pregar o Evangelho nunca foi agradável. Bem pelo contrário, pregar o Evangelho traz consigo uma responsabilidade. Que responsabilidade é esta? A incumbência de levar o nome do Senhor Jesus. E todas as vezes que nós falamos de Jesus, nós sofremos perseguições, acusações, calúnias, nós sofremos muitas vezes, em muitos lugares, agressões, tá? Mas nós precisamos pregar o Evangelho, porque aí nós já engatamos no nosso terceiro subtópico, que fala a plantação de uma igreja, plantação de igreja, uma parceria. O que é plantar uma igreja? É exatamente lançar a semente, tá? Eu moro num lugar rural, então para mim é muito comum, certo? A questão de plantar. É muito comum para mim esta vida rural, certo? Eu vejo desde máquinas grandíssimas até pessoas que plantam cacheque-cheque. Vocês conhecem aquela maquininha cheque-cheque? Não conhecem? Aquelas plantadeirinhas de mão que você cavoca, abre, pá, a cheque-cheque, né? Então, eu vejo tudo isso aqui onde eu estou. Porque onde eu estou nós temos grandes fazendeiros, mas nós temos pessoas que trabalham com a cheque-cheque, que planta na cavadeira, certo? Simples. Mas a plantação tem todos o mesmo sentido. Primeiro você prepara o solo, você derruba a semente, você cobre a semente e você espera que ela vai germinar. E é mesmo assim a questão do Evangelho, da obra de Deus. A obra de Deus é um trabalho em conjunto. Por quê? Porque a semente, ela foi plantada em nós. E por Cristo, usando pessoas que serviram a Deus e se dispuseram a pregar a nós. Ou seja, a semente germinou. Eu estou aqui. Tá? Na minha família, meu avô se converteu primeiro. E ele trouxe o Evangelho para a família. Meu avô se converteu próximo de onde eu estou aqui.
Meu avô se converteu na região de Ouro Verde, ali, os Marcelino, bairro dos Brancos, tá? A minha avó, meu avô paterno, a minha avó materna se converteu lá em Campos, no Rio de Janeiro, tá? Pessoas falaram de Jesus para eles. A minha avó se converteu na igreja presbiteriana, na igreja batista, lá. O meu avô se converteu através de pregadores da igreja quadrangular, certo? Que antigamente chamava de cruzada. Então, veja bem, e nós fomos vindo, e eu estou aqui hoje. Por quê? Porque o evangelho foi plantado, tá? Muitos regaram. E agora qual é a minha obrigação? Fazer a mesma coisa, certo? Preparar o terreno. Como que eu preparo o terreno? Conhecendo as pessoas, sendo amigo das pessoas, certo? Sendo uma pessoa que, quando olham para mim, não podem me acusar de nada. A nossa vida fala muito, tá? Por isso que Paulo vai dizer lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 7, versículo de 7 a 9, olha, sejam meus imitadores. Por quê? Porque quando eu estive aqui eu não fui pesado para ninguém, ninguém pode falar nada de mim, porque o meu intuito é pregar o evangelho para vocês e vocês me imitarem. Então, como que se planta a igreja? Se prepara o terreno e depois se vem com a semente da palavra de Deus. Esta semente, ela vai fazer a diferença, porque ela sempre germina. Aí vai do terreno, se ele tem força, se ele está pronto para que ela venha a frutificar. Mas a semente, ela está ali, a semente não morre. Eu trabalhei um tempo no Mato Grosso e eu cheguei numa época que tinha muita queimada. A queimada estava monstruosa. E eu conversei com o rapaz da fazenda um dia, eu falei, viu, mas que coisa horrível, vai acabar com tudo. Ele falou, não, você não entende. Aqui no Cerrado do Mato Grosso, o fogo vem, quase todo ano o fogo vem. Mas o que acontece? Ao cheiro das águas, as árvores tornam a viver. E você vai ver, ele falou para mim, que existe semente guardada no solo. Quando voltar as águas, quando chegar o tempo, a semente germina. A plantação de igreja é da mesma forma. Irmãos, quantas vezes eu cuidei de igreja, certo? Trabalhei anos a fio e não ganhei uma alma naquele lugar. Não ganhei, sou bem sincero. Saí de lá, me mudei. Passados 2, 3 anos, a gente ouve a notícia, olha, tem uma grande igreja se formando em tal lugar. E daí você volta lá, eu tive o prazer de voltar, e você vê pessoas que você evangelizou, que eu evangelizei. Por quê? Como Paulo vai dizer, eu planto, Apolo rega, mas é Deus que dá o crescimento. Porque o trabalho de plantação de igreja não é um trabalho sozinho, um trabalho isolado. O trabalho de plantação de igreja é um trabalho em conjunto, aonde nós cooperamos com o Senhor e o Senhor nos abençoa, dando o crescimento. Tá? Muitas vezes, irmãos, eu estou trabalhando num lugar que outros plantaram. Hoje eu estou numa igreja de bom tamanho, tá? Que nós estamos ganhando almas, a igreja está crescendo. Mas quando eu cheguei aqui já tinha bastante crente, certo? Nós somos mais de 100 membros aqui, tá? Mas é tudo meu? Não. É um trabalho de 30 anos, 40 anos, que está sendo desenvolvido a longo prazo, pessoas orando, construindo, derrubando para construir de novo. Ou seja, hoje eu estou colhendo o que outros plantaram. Outros estão colhendo o que eu plantei. Os irmãos estão entendendo? O serviço de plantação de igreja é um serviço de fé e um serviço de parceria, aonde eu dependo do obreiro que veio antes de mim. E o obreiro que virá depois de mim depende do meu trabalho, porque nós trabalhamos em conjunto. Eu sempre digo, pelas igrejas que passo, nenhum pastor é perfeito. Um pastor aperfeiçoa o outro. O outro fez um bom trabalho, mas ele não consegue fazer tudo. Então, o que vem, ele vem para pegar aquela parte deficiente e levar para frente. Isso faz parte da nossa vida.
tá? Mas é preciso entender que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. E todo o trabalho, ele tem uma recompensa diante de Deus. O nosso segundo subtópico diz assim: Antioquia, o posto de partida para o crescimento da igreja. Tá? Você já deixou o seu like aqui? Já colocou o seu joinha? Sua ficha de presença está em ordem? Beleza, então. Escreveu lá embaixo, hashtag estou presente, participe com a gente. Vai lá, vamos lá, hashtag estou presente. Ah, não é inscrito ainda? Estou abençoando a sua vida? Então abençoe a minha. Se inscreva aqui no canal, tá? E isso daí é muito importante, nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. Vamos lá falar sobre o crescimento de igreja. Antioquia, né? O ponto de partida do crescimento da igreja. Uma igreja missionária. Irmãos, nós precisamos reaver a ideia de missão. Tá? Missão local, missão transcultural. Nós precisamos, irmãos, voltar ao fervor de plantarmos igrejas, começarmos igreja. Eu tive o prazer de viver com um homem plantador de igreja, meu avô, presbítero Virgílio Santos, um homem de Deus. E o que é hoje, vamos falar de hoje, certo? Depois eu falo meu avô. Hoje é muito difícil você chegar num lugar que não tem igreja, certo? É muito difícil você chegar num lugar que não tenha crente, certo? Ou às vezes não tem igreja da sua denominação, da sua confissão, mas o evangelho está espalhado. E quando você chega para começar uma igreja, é um trabalho muito difícil, porque você chega no meio de pessoas que não têm conhecimento ou têm um conhecimento errado do evangelho. Você chega em um lugar, você começa uma igreja, às vezes as pessoas que estão ali estão machucadas por igrejas, ministérios que passaram, abandonaram, ministérios que te deram escândalo. Então, quando você chega a plantar uma igreja, está cada vez mais complicado por causa disso, porque não é só chegar e pregar o evangelho. Você tem que chegar e desconstruir as coisas erradas que foram construindo. Não que o evangelho assembleiano, o que nós pregamos seja certo, só nós estejamos certos, tá? Mas nós estamos vivendo, irmãos, épocas de muita heresia, certo? Nós estamos vivendo épocas que as pessoas, para angariar seus fiéis, estão fazendo e falando qualquer coisa. Então é muito importante nós compreendermos isso. E a igreja de Antioquia, ela tinha algo que era fantástico, certo? Ela conseguia conciliar o fervor espiritual e a santidade, a ortodoxia da palavra. Porque a Bíblia vai dizer que lá em Antioquia existiam profetas, um fervor espiritual e mestres, um fervor no ensino bíblico. Nós estamos ainda vivendo um tempo que uma igreja, ou ela só vai para a parte do fervo, ou ela só vai para a parte da letra. E nós precisamos entender o quê? Que nós temos que fazer caminhar as duas coisas juntas. Todo missionário, ele precisa estar preparado, tanto para ser usado por Deus com poder, grande glória, ser usado por Deus em sinais e maravilhas, como ele precisa estar pronto para ensinar a igreja. Tá? Porque a igreja ela só cresce fundamentada com ensino. E ela só cresce numericamente com milagres. Então os dois precisam estar juntos. O missionário precisa ser totalmente consciente disso. E é por isso, veja bem, como começou as Assembleias de Deus? Começou com 2 homens de Deus, certo? Extremamente usados, poderosos na mão do Senhor. Mas um era um missionário, pastor Daniel Berg, certo? Ele pegava as suas malas de Bíblia e a estrada de ferro de Bragança e ia de cidade em cidade pregando o evangelho. E onde estava o pastor Gunnar Wingren? Estava lá em Belém, certo? Estruturando a igreja. Ele também, lógico, fazia o seu trabalho de missão, tudo, mas ele era o teólogo, ele que
junto com a irmã Frida Vingre, que prepararam as primeiras lições, que prepararam os jornais, eles que bolavam toda essa parte teológica da igreja. Então, irmãos, nós precisamos compreender que o Senhor Deus, ele precisa que o missionário seja tanto um homem usado no fervor, como também alguém que seja teologicamente capacitado. E é isso que vai acontecer quando Paulo vai para a primeira viagem missionária. Ele vai sair e o que ele vai fazer? Ele e Barnabé, eles vão de cidade em cidade pregando o evangelho, comunicando a verdade do reino, falando das maravilhas de Cristo, e eles vão plantando igrejas, certo? E essas igrejas vão crescendo, vão frutificando. E eles vão preparando a igreja para os embates que vão vir, porque Paulo sai, Barnabé sai e os judaizantes vêm. E nisso daí nós vamos ter, em Atos capítulo 15, o primeiro concílio da igreja, a primeira reunião da igreja para tratar de problemas. Sim, a igreja primitiva já tinha problema. Tinha problema teológico, tinha problemas de relacionamentos, tá? A igreja é a igreja. A igreja só vai ser boa quando for arrebatada. Aí ela vai ser 100%. Porque enquanto nós estivermos aqui, irmãos, nós estamos vivendo um mundo real, cheio de dificuldades, tá? Então o que vai acontecer? Presta atenção. No Concílio de Jerusalém, Paulo está plantando, Barnabé e Paulo plantando igrejas, as igrejas crescendo. Só que está plantando no meio dos gentios. E havia um povo chamado judaizantes, e o que eles queriam? Que a igreja se convertesse a Cristo e mantesse os ritos do judaísmo. E Paulo entendia que não, Barnabé entendia que não era necessário. Então eles vão formar o Concílio de Jerusalém, ou seja, a primeira reunião de obreiros, a primeira convenção da igreja, convenção mais comum para nós hoje, né? Primeira convenção da igreja. Então vêm os apóstolos, vêm os pastores e eles se reúnem para decidir como vai ser a relação da igreja com os gentios. Paulo levanta e conta o testemunho de como tem sido a conversão dos gentios. Daí se levantam os judaizantes. Não, realmente, que bênção, estão se convertendo. Mas eles precisam guardar as leis de Moisés. Agora veja bem, preste bem atenção. Nesse momento, eles sentam, conversam, e Tiago, o irmão de Jesus, que vai escrever a epístola de Tiago também, certo? Ele vai se levantar, vai reunir os irmãos, e a declaração deles é assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Você já pensou nisso? Eles estavam numa sala de reunião e quem presidia era o Espírito Santo. Tiago presidia a parte humana, mas o Espírito Santo estava ali para conduzir e orientar a direção para onde ia a igreja. Então, Tiago vai dizer: pareceu bem ao Espírito e a nós que aos gentios não fosse imposto coisa pesada, a não ser que se afaste da idolatria, do sufocado e do oferecido aos ídolos, só. E da prostituição, só. O resto, meu filho, não coloque julgo. E assim. Então, com esta carta, Paulo sai para a segunda viagem. Na segunda viagem, o que ele faz? Ele reforça a fé dos irmãos e ele começa a plantar outras igrejas. Ele vai mais além. Aí ele vai plantar as igrejas que vão ser um espelho, né? E a maior parte das cartas que nós temos de Paulo são exatamente para essas igrejas. Corinto, Éfeso, Filipenses, Colossenses, são essas igrejas. Tá? Então, a partir do Concílio de Jerusalém, aonde existe uma determinação que não há imposição pesada para os gentios, assim é possível pregar o evangelho com mais liberdade. E o nosso terceiro subtópico vai falar assim:
Características de um plantador de igrejas, motivado pelo chamado, tá? Como eu falei, estava falando do meu avô, parei para nós falarmos dele agora, tá? Eu tive o prazer de viver com um plantador de igreja. Meu avô, né, juntamente com outros pastores, né, na época eu não era pastor, era todo presbítero, irmão Rafael, né, Rafaelzinho e outros ali que trabalharam árdua e duramente, irmão Avelino, né, que eram homens que trabalharam muito na cidade de Itararé, onde nós morávamos, plantando igrejas. Irmão Leonel, né, homens de Deus que gastaram e se deixaram gastar pelo reino de Deus. E eles eram motivados pela chamada. Muitos deles abandonaram o emprego, certo? Muitos deles deixaram tudo para seguir o evangelho, certo? Deixaram o serviço, deixaram basicamente a família para seguir o evangelho, tá? E eu lembro muito bem que essa motivação de chamada era tão grande que eu sou da época ainda, e isso eu vivi, que o pastor presidente dizia assim: olha, você vai para tal lugar, fulano vai para tal lugar. Ninguém queria saber se a igreja era grande, não era grande, quanto entrava, quanto não entrava. Eu lembro de uma vez que meu avô foi para a reunião de obreiro, e quando ele voltou, ele falou assim para minha avó Irene: arruma as coisas que nós estamos mudando, certo? Nós estamos mudando. Eu vou terça-feira, quarta-feira, alguma coisa assim, né? Com o caminhão de madeira para construir a casa, e daí no outro dia o caminhão volta para levar as nossas coisas que eu lembro. Então, por que existe o que é um plantador de igreja? É alguém convicto da chamada, alguém convicto daquilo que o Senhor propôs no coração dele. Porque o plantador de igrejas, ele é um missionário, certo? Pode ser que ele não vá para outro país, que ele fique dentro da cidade dele, mas ele é um missionário, ele tem condições e capacidade de Deus para falar do evangelho às outras pessoas, de motivar outras pessoas para servir ao reino de Deus. Então o plantador de igrejas, ele é um missionário capacitado, comissionado pelo Senhor para falar do evangelho do reino. Este homem, este missionário, este plantador de igreja, é alguém que tem experiência com o Senhor. Não somente experiência salvífica, mas também experiência de contato com o Senhor, vida com Ele. Por quê, irmãos? Porque plantar a igreja é literalmente entrar no terreno do inimigo, certo? E ali no terreno dele, tomar conta e ganhar aquilo para o reino de Deus, tá? Então é muito importante que ele tenha esta vida de experiência no deserto, de afastamento, reclusão. O que Paulo fez no deserto? Teve um contato próximo com o Senhor. E nós precisamos disso. E o que mais? Nós precisamos entender que toda a palavra de Deus, toda a igreja, ela precisa ser segundo a Escritura. Nós precisamos ter uma igreja bíblica. Irmãos, de hoje nós estamos vivendo uma igreja de modismos, tá? Eu não tenho nada contra, até brinco que eu não tenho barba porque minha barba é tudo falhada. Não tenho nada contra o pastor barbudo. Mas hoje, o que nós temos hoje? Hoje nós temos, assim, não cópias de Cristo, mas temos cópias de pessoas, certo? E estamos copiando ministérios. Não, eu quero ter um ministério igual de fulano. Sim, o meu sonho era pregar igual Gilmar Santos. Imitei muito Gilmar Santos e Gilvan Rodrigues na vida, né? Ícones dos pregadores brasileiros, né? Mas o que acontece? Eles querem fazer igual. Irmãos, quando nós vamos para uma vida com Cristo, nós vamos ter uma igreja igual a Cristo. Não é igual a igreja de Beltrano, fulano. As Assembleias de Deus, ela tem um padrão litúrgico, certo? Ela tem um padrão,
certo? Que você fala, não, essa é uma Assembleia de Deus, ela tem um padrão litúrgico. Mas isso não quer dizer que ela é 100%. O que nós vamos fazer? Nós vamos moldando a igreja segundo as Escrituras. A Assembleia de Deus, 3x4, ela para e repensa, olha, nós estamos saindo aqui, nós estamos nos desviando ali, vamos voltar, vamos dar um passo atrás. Porque a igreja, ela só é igreja quando a palavra de Deus é a sua regra de fé e prática. E é por isso que no nosso próximo trimestre nós vamos falar sobre a supremacia das Escrituras. Tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.